Olá, Segue Chique, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. No ar, mais um Gastrochique, o nosso quadro de gastronomia recém-batizado aqui no canal como Gastrochique. E hoje nós vamos fazer um tortelli de zucca, um tortelli recheado de abóbora. É uma massinha de macarrão recheada com abóbora. Esse tortelli eu costumo fazer e servir na Sexta-feira Santa, na sexta-feira que antecede o domingo de Páscoa. Por quê? Porque existe uma tradição que na Sexta-feira Santa os católicos não comem carne vermelha. Então a gente acaba fazendo um prato que normalmente, tradicionalmente, é o bacalhau. Aliás, já tem vídeo no canal de um bacalhau especial que eu fiz aqui para vocês. É um bacalhau confitado no forno, no azeite e no alho, que é delicioso. O nome do vídeo, se eu não me engano, é Um Jantar Português com Certeza, e acho que é o vídeo 2/3, porque esse episódio aí eu dividi em 3 partes. Tem o vídeo 1, o vídeo 2 e o vídeo 3, e o bacalhau eu faço no vídeo 2 de Um Jantar Português. É um jantar português com certeza. Se você preferir fazer bacalhau na Sexta-feira Santa, dá uma olhadinha nessa receita do bacalhau, que é bem legal, é bem gostoso, é um dos meus jeitos preferidos de fazer e de comer bacalhau. Mas eu, na verdade, prefiro fazer o tortelli de zucca, o tortelli de abóbora. É um prato, aliás, muito mais econômico, porque o preço do bacalhau vai às alturas nessa época de Semana Santa. Então é um prato mais econômico, mas não só por isso. É um prato que realmente eu gosto. Ele é de uma sutileza, de uma leveza. É um prato muito refinado. E eu vou ensinar para vocês, então, fazer esse tortelli de zucca. Se você não é católico ou se não tem essa tradição da Sexta-feira Santa, é claro que você pode replicar essa receita em qualquer momento, porque é uma receita deliciosa e não tem nada a ver com religiosidade. A gente só aproveita que é um prato que não leva nenhum tipo de carne, nem vermelha, nem branca, e enfim, aí a gente aproveita, eu aproveito e sirvo na Sexta-feira Santa. Mas é óbvio que você pode fazer em qualquer ocasião, e eu tenho certeza que vai ser um super sucesso. A massa de macarrão feita em casa, a massa fresca, eu te ensinei no vídeo anterior aqui no canal. No último vídeo do canal, eu ensinei a fazer a massa com diversas variações, né? Eu comentei lá que dá para fazer de massa integral, com farinha integral, dá para fazer com semolina de grano duro, que é a farinha de grano duro, e aí você vai ter uma massa de grano duro. Enfim, tudo que você precisa saber sobre a massa de macarrão eu ensinei no vídeo anterior a esse aqui. Depois você pode dar uma olhada se você não assistiu. Hoje eu vou te ensinar a fazer o recheio e a fechar essa massa bem bonitinha, e vou te ensinar esse tortelli de zucca com um molho muito diferente, que eu, para dizer a verdade, nunca vi ser servido em algum restaurante. Normalmente, pelo menos aqui em São Paulo, os restaurantes servem o tortelli de zucca com um molho de manteiga, sálvia e parmesão, que foi o molho que eu te mostrei no vídeo passado. Quando eu fiz o macarrão no vídeo passado, eu fiz exatamente esse molho de manteiga, sálvia e parmesão. Mas o tortelli eu costumo fazer com um molho que é tradicional aqui de família. É um molho bem diferente, é um molho que vai cebola, vai canela. Eu acho que vale muito a pena você dar uma olhada nesse molho que eu vou te ensinar hoje. Se você não gostar de algum dos ingredientes, não gosta de cebola ou não gosta de canela, claro que você pode fazer com o molho que eu te ensinei no vídeo anterior, que é o mais tradicional, o mais comum de ser encontrado em restaurantes, que é manteiga, sálvia e parmesão. Eu já vi também esse tortelli ser servido com molho vermelho. No meu paladar, no meu entender, eu acho que molho vermelho não combina muito com esse tipo de macarrão, com o macarrão recheado de abóbora. Mas se você gosta, se você curte, você pode fazer um belo molho ao sugo, ou até talvez um bolonhesa. Aí a gente já está incluindo a carne vermelha na receita. Eu acho, pro meu paladar,
paladar que não combina muito molho vermelho nessa receita, mas o molho fica a teu critério. Hoje a gente vai aprender essa receita completa. Vamos lá? Vamos? Então roda a vinheta que depois da vinheta a gente começa esse tortelli de zucca. Bom, então vamos começar essa receita só te lembrando mais uma vez que a receitinha da massa de macarrão eu te ensinei no vídeo passado, que se você não viu, por que você não viu, hein menina? Hein menino? O que você tá fazendo que você não viu o meu vídeo passado que eu te ensinei a fazer massa fresca, macarrão feito em casa? Ah, é tua primeira vez aqui no canal? Você ainda não é um Segue Chique? Então deixa eu me apresentar para você. Eu sou Anderson Delfino, eu tô toda terça e toda quinta às 18 horas, sempre com um conteúdo inédito nesse que é o canal, com certeza, mais chique e mais elegante aqui do YouTube. Eu tô sempre falando de estilo e comportamento. E o que é estilo e comportamento? A gente fala um pouco sobre moda, sobre decoração, mesa posta, etiqueta social, como receber bem em casa. A gente tem o Gastrochique, que é esse quadro onde eu falo para você sobre receitas, sobre culinária, gastronomia. A gente tem alguns restaurantes que estão bombando, que estão na moda, que eu também te mostro. A gente tem o Astrologando, que é um quadro de astrologia, que eu sempre falo alguma coisa aí relacionado ao mapa astral, aos signos, ao zodíaco. A gente tem o Pod Chique, que é o nosso podcast, o nosso vídeo podcast, que eu trago sempre um convidado com muito conteúdo e, enfim, o nosso conteúdo é sempre preparado com muito carinho, pensando em você. Você também pode me seguir lá nas minhas redes sociais, por lá eu posto conteúdos diferentes do que eu posto aqui no canal, elas estão aparecendo aqui embaixo para você e a gente pode ter então um contato um pouco maior lá pelas redes sociais. Já aproveita e se inscreva então agora, se torne um Segue Chique aqui do canal e ativa as notificações aí no sininho, que é para você não perder nada desse conteúdo super especial que a gente posta semanalmente, 2 vezes por semana para vocês aí. A gente também tem o botão do Seja Membro, clicando lá, você vai fazer parte do nosso clube de membros, você vai se tornar um membro Segue Chique Premium do canal, com vantagens exclusivas, além de acesso antecipado a todos os vídeos antes do público em geral. E você vai estar nos apoiando com um valor mensal muito pequenininho para que a gente continue produzindo esse conteúdo de qualidade e completamente gratuito para você. Então, ó, não esquece, clica lá e se torne um membro Segue Chique Premium. E claro, não se esqueça de dar o joinha no vídeo, de compartilhar nas tuas redes sociais e comentar aí embaixo, que é pra gente ter bastante engajamento aqui no YouTube, tá bom? Bom, chega de falar e vamos começar o nosso tortelli de zucca. Ó, não esquece que depois você tem que dar uma olhada no vídeo de como fazer macarrão em casa, massa fresca em casa, que eu postei anterior a esse vídeo aqui. Bom, claro que se a gente vai fazer um tortelli de zucca, a gente vai usar uma abóbora. Deixa eu tirar essa panela da frente aqui, que é para você enxergar melhor a abóbora aqui. Eu vou usar uma moranga, eu vou abrir essa moranga, eu tô com uma faca aqui. Obviamente essa moranga já foi bem lavada, a gente precisa de uma faca afiada e eu vou abrir essa moranga ao meio, porque essa moranga é muito grande. A gente precisa de uma moranga de aproximadamente 2 quilos, 2,5 quilos. Essa moranga é bem maior, é praticamente o dobro. Então eu vou usar só metade dela. Você pode fazer com aquela abóbora de pescoço, que é aquela abóbora mais comprida. Aquela abóbora, ela é um pouco menos doce que a moranga. Então eu prefiro a moranga, mas dá super certo fazer com a abóbora de pescoço. É possível fazer também com a cabotiã. A cabotiã, inclusive, é uma abóbora mais doce, é uma abóbora mais firme, mais maçuda. E aí você vai ter, tá bem dura. A gente vai usar aqui uma batata doce. Se você for usar a cabotiã, você vai dispensar a batata doce. Mas eu já falo disso para você. Deixa eu vencer aqui
caule, pronto. Tem que tomar um pouco de cuidado, tem que estar com uma faca afiada e tomar um pouco de cuidado. Então, metade dessa abóbora eu vou deixar reservada, porque eu não vou usar. Obviamente, como eu te disse, essa abóbora já foi lavada. Eu vou tirar aqui o que for possível da semente da abóbora. Ó, vou ocando aqui para tirar a semente da abóbora. Como eu te disse, você pode usar a kabotian, que é aquela abóbora japonesa. Você pode usar a abóbora de pescoço. A abóbora de pescoço é uma abóbora um pouco menos doce do que a moranga. Ela é uma abóbora que tem um pouco mais de água, então você vai ter que apurar um pouco mais, tá? Mas nada impede de você usar. A kabotian é uma abóbora mais firme, você não vai ter que apurar tanto, e ela é uma abóbora bem mais adocicada. Aí é a critério, você pode usar qualquer uma das abóboras. Como tradicionalmente a gente faz com moranga, então eu sempre prefiro a moranga em si. Como eu tô fazendo com moranga, eu vou usar uma batata doce, eu já vou colocar ela para cozinhar. Essa batata doce tem aproximadamente 300 gramas. Então eu vou colocar essa batata doce numa panela de pressão com água que cubra a batata doce. Vou colocar água fria, tá? Sempre que a gente for cozinhar um tubérculo, a gente coloca água fria. Vou colocar aproximadamente uma colher de sopa de sal nessa água, vou fechar a panela e depois que ela pegar pressão, eu vou cozinhar por 10 minutos depois que pegar pressão. Então eu vou deixar aqui no canto do fogão, não vai aparecer para vocês, mas enfim, tá lá na panela de pressão. Se você não gosta de usar panela de pressão, você pode cozinhar na panela comum. Vai demorar um pouco mais, mas não tem problema nenhum. Aquela batata doce, ela tá com casca, tá bom? Só para você saber. Ó, eu tô cortando a abóbora em pedaços grandes, relativamente grandes, e vou colocar na panela aonde eu vou cozinhar essa abóbora. Ela tá com casca, eu vou cozinhar com casca e depois eu retiro a casca. Nesse momento, eu vou tirando aqui o que sobrou de semente. Então eu vou partir essa abóbora toda, sempre com cuidado aqui para não se cortar. Eu vou tirar essa parte, que é a parte mais dura, que é o caule da abóbora, tá? Então essa parte aqui a gente dispensa, é a parte mais dura. E aí, olha, com muita calma para você não se cortar. Se você quiser, você já pode comprar abóbora cortada. Tem muitos supermercados que já vende a abóbora cortada. Mas como a gente está fazendo aqui uma receita de tradição, uma receita familiar, eu quis pegar a moranga inteira, tá? Esse trabalho todo aqui você pode comprar ela já cortada, já descascada e ir direto para a panela. Mas é assim, aquela coisa de tradição, né? A gente gosta de ver como é que ela tá por dentro, enfim. Ó, eu vou colocando pedaços bem grandes. Se você quiser, você já poderia descascar. Eu acho mais fácil descascar essa abóbora depois de cozida. Então, depois que ela tiver totalmente cozida, eu vou descascar. Eu vou terminar de picar e colocar aqui na panela e já volto. Olha, terminei de picar a abóbora, ela tá toda em pedaços grandes aqui dentro da panela, tá vendo? Tá com casca. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um pauzinho de canela, vou colocar aqui dentro, vou pôr um micro de água aqui, ó, só para cobrir o fundinho da panela, que é para essa panela começar a fazer um vapor e cozinhar essa abóbora. A própria abóbora vai soltar água. Então agora eu vou tampar a panela e deixar ela cozinhando. Eu poderia ter cozido essa abóbora no micro-ondas. Levaria ela inteira no micro-ondas, vou colocando ali de 10 em 10 minutos e observando até que ela fique macia. E aí a gente parte ela em pedaços, tira a semente e tira a casca e nós vamos usar só a polpa. Mas, como eu te falei, isso é uma receita tradicional e eu tô fazendo do jeito muito tradicionalmente que era feito
exemplo, lá pelas bisas, pelas avós, pelas mamas, tá bom? Então, vai na panela com um pouquinho de água, ó, a água já até começou a dar uma fervidinha aqui, é muito pouquinha água mesmo, só para ela não grudar no fundo da panela. Então eu vou tampar e daqui a pouco eu te mostro ela cozida, tá? Nós vamos manter no fogo baixo por uns 10, 15 minutos e aí a gente dá uma olhada como é que ela tá. Enquanto isso, a panela de pressão tá começando a pegar pressão. Assim que ela pegar pressão totalmente, eu vou contar 10 minutos e aí eu desligo a panela e tiro a batata doce do cozimento. Tá, mas eu já te mostro tudo isso já já. Olha, a abóbora ainda tá cozinhando. Eu acabei de tirar a batata doce aqui da panela, tá super quente. Eu escorri, ela cozinhou por 10 minutos na pressão. E agora o que eu vou fazer é tirar a casca da batata doce. Como eu te falei, como eu estou usando a abóbora moranga, a gente vai colocar essa batata doce para ter um pouco mais de carboidrato e ter textura na massa do recheio. Deixa eu pôr esse bol um pouco para cá. Ó, tá bem quente. Então, com o auxílio de um garfo, eu vou descascando a batata doce, tá? Pronto. Ela tá toda descascadinha. E o que eu vou fazer agora, eu vou espremer essa batata doce como se eu fosse fazer um purê. Como eu te disse, se você, ó, ela tá bem macia. Se você for usar a abóbora cabotiã, você não precisa colocar a batata doce, porque a cabotiã já é uma abóbora que tem bastante carboidrato. Então, ela dispensa o uso da batata doce. Lembrando que essa batata doce tem aproximadamente 300 gramas para 2,5 kg de abóbora moranga. Então, eu vou espremer essa batata doce aqui dentro. Deixa eu te mostrar, enquanto isso, como tá o cozimento da abóbora. Ó, eu te falei, ela vai fazendo uma água, tá vendo? A própria abóbora cria água. Aquele pouquinho que a gente colocou, foguinho médio para baixo, ela tá começando a ficar macia. Eu vou terminar de espremer a batata e aí eu volto para te mostrar o ponto da abóbora, que ela tem que estar bem macia, tá bom? Já volto com a batata espremida e a abóbora um pouco mais cozida. Bom, tô com a batata doce espremida aqui. A abóbora, ela cozinhou por mais uns 10 minutos, ou seja, um total de aproximadamente 20 minutos. Vou te mostrar aqui, ó, como ela tá macia, mas ela ainda não tá totalmente cozida. Dá uma olhada que ela soltou bastante água aqui do cozimento. O que eu vou fazer agora, eu vou pegar aqui esses pedaços e eu vou tirar a casca. Como eu te falei, ó, eu poderia ter tirado antes, mas eu acho muito mais fácil agora a gente descascar, porque ela tá molinha, é mais seguro, não tem o risco da gente se cortar, tá vendo? Ó, eu vou descascando com muito mais tranquilidade e a gente vai tendo menos perda da polpa, inclusive, porque quando ela tá crua, ela fica todinha descascada. Quando ela tá crua, a gente acaba tirando a casca bem mais grossa, porque a gente não consegue cortar fininho assim. Então agora eu acho mais fácil nesse momento a gente descascar. Então o que eu vou fazer? Eu vou descascar todos os pedaços e volto para a gente continuar. Bom, a minha abóbora está descascada e cozida. Então eu vou usar agora um puretizador para deixar ela bem amassadinha. Ó, tem uma sementinha aqui que eu acabei de achar. Eu vou tirar aqui, ó. Vou tirar a sementinha e vou deixar a minha abóbora bem amassadinha. Você pode passar pelo processador, aqui tem um pedacinho de casca, ó. Às vezes você vai encontrando as coisas e vai tirando. Vou tirar já aquela rama de canela que a gente colocou no início. Ela já fez a função dela, ó. Ó, vou puretizar isso aqui. Você poderia passar pelo espremedor, você poderia passar pelo processador. Eu acho que ela tá bem macia, não tem necessidade do espremedor. E agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar essa abóbora, eu vou ligar o fogo novamente
e vou deixar essa abóbora dar uma apurada aqui para ela secar bem a água, tá? A gente quer deixar ela dar uma fervida aqui, uma secada mesmo em toda a água dela, e aí eu vou juntar ela aqui com a batata doce, tá? Então só o tempo é 5 minutinhos, é o tempo dela dar uma secadinha, ficar um pouco mais cremosa. Eu já vou juntar ela aqui na batata doce e aí a gente continua, tá? Então coisa de 5 minutinhos e eu volto com ela já apurada. Olha, já transferi a abóbora que ficou lá na panela dando uma secada aqui para batata doce. Eu até deixei sem misturar muito para você ver a batata doce aqui, ó. Então eu vou misturar as duas. Tá saindo fumaça ainda. Foi questão de 5 minutinhos para essa abóbora dar uma boa secada e ela faz essa massa, tá vendo? Ela vira uma massa compacta. Deixa eu trazer mais para cá, que é para vocês verem bem direitinho na câmera de cima. A gente mistura bem a batata doce, que já estava fria, para ir esfriando esse recheio. Eu preciso que ele vá esfriando. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou temperar esse recheio. Vou começar colocando aqui 100 gramas de queijo parmesão ralado. Tá? 100 gramas de queijo parmesão ralado. Vou misturar. Gente, conforme eu vou preparando esse recheio, os perfumes vão saindo e vai me dando água na boca. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que aquela semente de abóbora que a gente tirou do interior da abóbora, você pode levar no forno para ela dar uma torrada, ela dar uma secadinha. Aí quando já tá bem separada daquela fibra toda, porque ela tem uma fibra, um fiapo, quando você leva no forno, aquilo dá uma secada e aí você consegue separar aquela fibra e deixar só a semente. E aí você joga um pouquinho de água com sal e volta no forno, fica uma semente de abóbora salgadinha, deliciosa para servir de aperitivo. Você pode até colocar junto dessa água com sal um pouquinho de lemon pepper, que dá um saborzinho bem legal. Ó, foi o queijo. Vou colocar agora 1 colher de chá de canela em pó. Aí você já vai estranhando, mas é isso mesmo. 1 colher de chá de canela em pó. Esse recheio, ele fica muito perfumado. Ele tem bastante especiaria. Você vai ver. Eu vou colocar agora aqui noz moscada ralada. E aí vai mais ou menos do gosto de quem tá fazendo. Eu gosto muito de noz moscada. Eu acho que ela muito combina nesse prato. Então eu coloco bastante noz moscada. Praticamente eu vou colocar aqui quase que meia noz moscada ralada. Se você não gosta tanto, coloca um pouquinho menos. E o importante é que a noz moscada seja sempre ralada na hora, tá? Ó, eu usei praticamente meia noz moscada. Vou até dar mais um capricho aqui. A noz moscada, ela tem um óleo essencial que ele é extremamente volátil. Então, se você compra ela já ralada, você não consegue todos os perfumes, todas as essências desse óleo. Então, ela tem que ser ralada na hora, tá? Enquanto isso, a gente vai mexendo e ele vai dando uma esfriadinha aqui. Eu vou colocar aqui aproximadamente, ó, 1 colher de chá de sal, porque até agora não foi sal aqui. Como o parmesão é salgadinho, eu quero levantar um pouco o sabor do recheio com o sal, ele é necessário. Então eu vou pôr esse sal, depois eu vou provar para ver se é necessário colocar mais sal ou não, né? Como o parmesão já é bem salgado, vou colocar raspa de 1 limão siciliano. E aqui, ó, a gente tem que raspar sem pegar, você já deve saber, aquela pelinha branca do limão. Porque a pelinha branca do limão é que amarga. Se você tiver um ralador como esse daqui que eu tô usando, que é o Microplane, ele já faz esse trabalho de não ralar a pele branca.
Mas se você não tiver esse ralador, pode ser o ralador normal, pode ser o ralador comum, tá? Só que você toma o cuidado de não pegar a pelinha branca do limão, ó. Ele vai tirando, esse ralador é muito legal, ó. Ele vai tirando e ele não deixa pegar a pele branca do cítrico que você tá ralando. Algumas pessoas chamam ralador de cítrico, ó. Rala toda a pele desse limão. Esse limão dá um sabor, gente, impressionante para esse recheio, tá? Se você, na sua região, não tiver acesso ao limão siciliano, você pode usar o limão verde, o limão Tahiti. Ele é mais intenso, ele tem um sabor bem mais intenso. Então, eu vou te sugerir usar meio limão. Você coloca meio limão, experimenta, e aí se você achar que falta, você acrescenta depois, tá? Então não coloca um limão inteiro logo de início, porque você pode passar do ponto, se você estiver usando o Tahiti. O siciliano, ele tem óleos essenciais, ele é um limão mais perfumado, e aí você pode colocar um inteiro. Eu tenho aqui, olha, amaretto, biscoito de amaretto, tá? Isso aqui é opcional, gente. Eu aprendi isso com uma amiga. Tradicionalmente não vai esse biscoito aqui. O amaretto, ele vai trazer... O amaretto é um biscoito feito de amêndoa. É um biscoito italiano feito de amêndoa. E o que eu vou fazer, ó, quebrar o biscoito aqui dentro do recheio, tá? Ele vai trazer um gosto de amêndoa aqui pra dentro, vai dar uma adocicada. É mais uma camada de sabor. Se você aí na sua região não encontrar esse biscoito, não tem problema, porque a vida inteira a gente fez sem esse biscoito. De algum tempo pra cá é que a gente tem usado o amaretto aqui, e eu tô usando 50 gramas de biscoito de amaretto. Ó, eu vou quebrando assim com a mão. É uma camada a mais de sabor, tá? É completamente opcional, mas se você tiver a oportunidade, use, porque realmente ele traz um sabor muito diferenciado. É um toque, é uma sutileza, é um toque de elegância, mas assim, faz bastante diferença. Sabe quando você percebe que tem um sabor ali e você não consegue identificar exatamente do que é? Aquilo que levanta o sabor, levanta o paladar ali daquilo que você está comendo, é esse biscoito de amaretto aqui na receita. Bom, basicamente é isso que vai no recheio como tempero. Agora nós vamos dar o ponto desse recheio. Eu vou pegar uma colher aqui, eu tenho farinha de rosca aqui, farinha de rosca. O que é a farinha de rosca? Pão amanhecido, que você deixa ali 2, 3 dias, corta em fatia, leva para o forno, torra ligeiramente esse pão e moe. Isso é a farinha de rosca que eu tenho aqui, é uma farinha de rosca caseira. Você pode comprar tranquilamente essa farinha de rosca pronta, vende em supermercado. Eu prefiro a farinha de rosca feita em casa. Ó, coloquei 2 colheres de sopa aqui. Por que eu tô entrando com a farinha de rosca agora? Eu preciso dar ponto nesse recheio. E ao mesmo tempo, eu quero que ele esfrie, porque eu vou entrar com ovos aqui. Mas eu não quero que o recheio esteja muito, muito quente, porque se ele estiver quente, o ovo vai cozinhar aqui dentro. Então eu preciso que ele esteja numa temperatura mais amena, de morno para frio, para poder entrar com o ovo. Deixa eu ver. Ele já tá bem morninho. Ó, eu tô vendo que vai precisar de mais farinha de rosca. Vou colocar mais 2 colheres bem cheias aqui. E aí a farinha de rosca, gente, ela vai ser mais ou menos no olho. Não tem muita medida não, porque é aquela história. Depende se a abóbora tá úmida, depende do quão seca tá essa farinha de rosca. A gente precisa de um ponto que a gente consiga enrolar esse recheio, tá? Bom, nesse ponto aqui eu acho que dá para colocar ainda mais 2 colheres, então já foram 6 colheres de farinha de rosca. Essa foi a 6ª colher. Eu vou misturar aqui e aí eu vou entrar com as gemas. Aí você deve estar se perguntando, por que vai colocar gema, que é líquida, se eu tô querendo dar
consistência para esse recheio. Na hora que a gente for cozinhar isso no fogo, porque a gente vai rechear e depois a massa vai ser cozida. A gema, eu já expliquei isso, inclusive no vídeo onde eu ensino a fazer a massa de macarrão. A gema, o ovo, ele é proteína, e a proteína, quando vai ao fogo, ela endurece. Então, o que vai acontecer? Quando esse recheio envolto na massa for para a água ser cozida, a gema vai dar uma endurecida nesse recheio, vai dar uma liga nesse recheio para que ele não escorra de dentro do macarrão. Então aqui agora eu já consigo colocar os ovos. São 2 gemas. Eu vou quebrar aqui. Deixa eu vir mais para cá, que é para você ver aí na câmera de cima. Vou tirar a clara e só vou colocar a gema. Mais um. Esse ovo não é exatamente o ovo que eu costumo usar, porque eu não encontrei o meu ovo. Eu uso ovo de galinha criada solta, galinha criada sem antibiótico, galinha criada ciscando, mas ele às vezes é difícil de achar. E hoje eu achei uma outra marca que eu não tô acostumado a usar, e ele é um pouquinho mais mole, sabe? Um ovo mais líquido. Mas eu acho importante a qualidade de tudo que a gente põe no recheio. Eu só tenho usado aqui nas receitas esse ovo de galinha criada sem antibiótico, criada ciscando, criada livre, fora de gaiola e sem luz artificial. Esse que eu comprei é assim, mas é de uma marca que é a primeira vez que eu tô usando, porque a marca que eu uso eu não encontrei hoje. E ele é um pouco mais líquido do que eu gostaria que ele fosse. Tá? Olha, coloquei as gemas e ficou mais mole, claro. Então eu vou colocar aqui mais, dá para pôr tranquilamente mais 3 colheres de farinha de rosca. Então até agora já foram 9 colheres de farinha de rosca. E agora eu vou chegar no ponto acrescentando a farinha de rosca e vou verificar o tempero. Deixa eu provar aqui. Tá muito saboroso. Eu vou levantar um tiquinho, mais uma pitadinha de sal, ó, bem pouquinho eu vou pôr. Vou colocar mais um pouquinho de canela, ó, mais 1/3 de colher de chá de canela, e vou ralar mais um cisco de noz moscada. Pronto, vai ficar no ponto agora o tempero, mas o recheio ainda tá mole. Por que que eu coloquei um pouquinho mais de tempero? Porque eu já sei que eu vou precisar colocar um pouco mais de farinha de rosca. Então vamos lá, já foram 9 colheres, eu vou colocar mais 2. Eu tinha aqui no total 500 gramas de farinha de rosca. Opa, minha colher soltou aqui, a minha espátula. Eu tenho aqui 500 gramas de farinha de rosca. Então, a gente já usou aproximadamente uns 300 gramas aqui. Ó, agora o recheio já tá ficando um pouco mais pesado, tanto que a minha espátula tá soltando aqui do cabo. Eu vou pegar uma outra colher, pegar uma colher de pau aqui, que vai me dar mais firmeza, porque a ideia é exatamente essa, é a gente ter um recheio um pouco mais firme. Ainda preciso um pouco mais de farinha de rosca aqui, ó, praticamente eu já usei aqui uns 400 gramas de farinha de rosca. E é importante você ir agregando a farinha de rosca aos poucos, que é para você ter certeza de que não passou do ponto, né? Se você colocar tudo de uma vez, pode ser que o seu recheio fique um pouco duro. Ele ainda tá mole. Eu vou colocar todo meio quilo de farinha de rosca. Pronto. Então, você veja que realmente foi o meio quilo que inicialmente tá dito na receita. Agora sim a gente vai chegar no ponto. Olha, eu peguei um pouco mais de farinha de rosca porque eu tô achando ele ainda mole. Então aqui eu vou colocar mais 3 colheres de farinha de rosca. Você vê que 2,5 kg de abóbora é uma quantidade razoável de recheio, né? E faça num bowl grande que você tenha espaço para mexer. Eu detesto aquelas
pessoas que vão cozinhando num recipiente pequeno e aí vai derramando tudo, então tenha espaço. Olha, foi o meio quilo todo de farinha de rosca, eu já coloquei mais 2 colheres e vou colocar mais 2. Então eu tô acreditando que já foram aqui aproximadamente uns 600 gramas de farinha de rosca. Agora sim, ó, vai chegar no ponto que eu quero. Ó, agora sim ele tá num ponto. Vou mexer bem e vou te mostrar esse ponto aqui. Ele ainda tá meio morno, ele vai dar uma esfriada e quando ele esfriar, ele encorpa um pouco mais. Então, ó, deixa eu te mostrar. O ponto é isso aqui. Ele tem que ser capaz... Não, vou ter que pôr mais farinha de rosca aqui. Ó, vamos colocar aqui mais 2 colheres de farinha de rosca. Eu já tô em aproximadamente 700 gramas de farinha de rosca. Você vê que realmente depende muito de receita para receita. De abóbora, de farinha, depende da qualidade da abóbora, né? Se ela tá mais úmida e eu deixei ela secar bem. Às vezes, se você tá fazendo com a cabotiã, por exemplo, vai muito menos. Vai bem menos farinha de rosca. Se você fizer com aquela abóbora de pescoço, vai mais, tá? Vai bem mais. Porque aquela abóbora de pescoço é uma abóbora por si só já mais úmida. Vamos pegar 2 colheres aqui e eu vou te mostrar como é que tá esse ponto de recheio. Ó. A gente precisa conseguir fazer uma bolinha com esse recheio. Ele ainda tá grudando um pouquinho, mas ele vai esfriar, ele ainda tá morno. Na hora que ele esfriar, ele vai dar liga, tá bom? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse recheio esfriar. Enquanto isso, eu vou abrir a massa de macarrão, que eu já deixei pronta, e aí eu volto para te mostrar como é que a gente vai fechar esse tortelli, como é que a gente vai cozinhar e finalizar com o molho. Tá? Então eu vou levar agora esse recheio para a geladeira, para ele firmar, esfriar, te mostro o ponto dele frio, e aí vou te mostrar como a gente fecha esse tortelli. Bom, tô com o meu recheio pronto e frio aqui e tô com as massas já abertas aqui. Eu te ensinei a abrir a massa no vídeo anterior, como eu te falei. Então, se você quiser, se você perdeu esse vídeo, terminando esse daqui, você volta lá e veja como abrir a massa. O ponto do recheio, ó, quando ele tá frio, a gente consegue enrolar mais facilmente, tá vendo? Fazer uma bolinha. A minha medida é aproximadamente 1 colher de sopa medida, tá? Ó, mais ou menos isso é o que eu vou usar de medida para fazer os meus tortéis. Então, obviamente, primeiro a gente faz as bolinhas. Essa aqui ficou um pouquinho exagerada. Ó, a gente adota uma medida padrão, faz as bolinhas todas e depois a gente fecha nas massas. Então, eu tô te mostrando aqui a textura do recheio. Ele não é duro, mas é o suficiente pra gente fazer uma bolinha pro recheio. Vou deixar meu recheio aqui e vou te mostrar como é que eu fecho. Deixa eu só limpar a minha mão aqui. Olha, eu deixo as massas cobertas com um pano, que é para elas não ressecarem. E aí vamos lá, ó. Você vai dispondo com um espaço entre eles. E aí a gente vira a massa como se fosse fechar um canudo aqui, ó. Tiro o ar entre eles, ó. Vou tirando o ar entre eles. É importante tirar esse ar, dar uma fechadinha já na massa aqui. E aí a gente corta esse excesso. E aí o que a gente vai fazer é dar uma torcidinha, ó. Um para um lado e o outro para o outro, como se fosse um bombonzinho. E a gente aperta aqui, ó, tá? De novo, um para um lado e o outro para o outro, como se fosse um bombom. De novo, um para um lado e o outro para o outro lado. Fica uma trouxinha e fica como se fosse um bombonzinho. Vou tirar esse excesso da ponta, ó, fazer bem pertinho da câmera aqui, ó. Um para um lado e o outro para o outro lado, ó. E aperta que é para o recheio fechar lá dentro. E aí, o que eu faço? Eu levo esses bombonzinhos todos para um
pano que tenha um pouco de fubá e eles vão descansar aqui em cima do fubá. Se eu quiser, eu posso fazer isso no dia anterior a servir. Então eu posso fazer a massa num dia, deixo ela descansando na geladeira, preparo o recheio no outro dia. Esse recheio pode descansar um dia na geladeira, então tanto faz. Você pode começar pelo recheio, descansa um dia na geladeira, prepara a massa, deixa ela descansar um dia na geladeira, no outro dia você prepara e fecha todos os tortéis. E aí você vai servir no dia seguinte. Eles têm que ficar cobertos naturalmente, mas coloca sobre uma camada de fubá e pode jogar um pouquinho de fubá por cima deles. Por que fubá e não farinha de trigo? Porque na hora que você cozinhar, o fubá praticamente vai sair todinho e você não vai ter a farinha grudada em volta para dar aquele gosto de farinha em excesso. Tá? Então o fubá praticamente quando você levar para água fervente para cozinhar, ele vai já sair só no transporte para água e o que ficar mais de excesso na água vai sair. Então por isso que a gente usa o fubá para ele descansar. Você pode, depois que ele ficar um dia e meio secando sobre o fubá, você pode congelar. E aí ele vai pro freezer, você coloca em saquinhos, congela e aí você vai congelá-los crus, sem cozinhar. Sai direto do freezer e vai pra panela de água quente, eles já se soltam e já cozinha ali, tá bom? Então eu vou agora terminar de fazer todos que eu abri a massa e aí a gente vai cozinhar e fazer o molho. Olha, eu tô aqui no meio da execução e resolvi te mostrar mais uma vez, que é para não ficar dúvida nenhuma. Olha lá, coloca as bolinhas na massa. É óbvio que você pode fazer um pouquinho menor, se você achar que esse tamanho tá muito grande. Mas o que a gente quer comer é recheio, né, gente? Olha lá, fecha como se fosse um tubinho, ó. Fechou. Aperta para tirar o ar. Aperta direitinho para tirar o ar. E aí a gente corta como se fosse um pastelzinho, né? Um ravioli mesmo, né? E aí a gente torce um para cada lado, ó. E dá uma apertadinha, fica o bombonzinho. Torce um para cada lado e fica o bombonzinho, ó. Claro que na hora que a gente cozinhar, é normal que um ou outro vá estourar, que um ou outro vá perder o recheio, mas eles ficam assim, ó, uma gracinha, fica o bombonzinho, tá? É isso. E vai lá pro pano com fubá para secar e esperar cozinhar. Agora, quando eu voltar, eu volto com tudo pronto pra gente cozinhar, fazer o molho e gratinar. E aí, você tá curtindo esse vídeo? Então, ó, não esquece de dar aquele joinha aí pra gente, de compartilhar nas tuas redes sociais, de comentar aí embaixo o que você tá achando dessa receita do tortelli. Se você já conhecia esse tipo de massa, comenta aí embaixo para mim. E aí, se você ainda não é inscrito aqui no canal, a hora é essa, já aproveita, se inscreva, ativa o sininho, que é para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E é isso, vamos continuar fazendo tortelli de Zucca. Bom, eu preciso te contar a verdade. Eu preparei todos os meus tortellis. Eles estão aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui tá uma parte, acho que a câmera de cima tá pegando meio estourado. Deixa eu mostrar para essa câmera. Aqui tá uma parte, ó, como eu falei, eu deixo descansando no fubá, tá vendo? Que é para eles não grudarem uns nos outros. Tem uma segunda camada aqui embaixo, tá? Então estão todos aqui. E aí eu parei a produção, fui para academia, fiz a minha academia, voltei e agora tô dando sequência na gravação do vídeo. É claro que lá na academia eu convidei um monte de gente para vir jantar e é claro que eles aceitaram. Então daqui a pouco o pessoal tá chegando. Eu corri na frente, cheguei em casa, tomei um banho e já me preparei para finalizar esse prato com vocês. E aí a minha visita vai estar chegando para eu servi-los, porque essa receita é uma receita muito afetiva. Olha, então os tortelli estão prontos aqui. A água tá
quase fervendo para cozinhar. Vejam que é bastante água. Ela não tem sal ainda, eu vou colocar sal daqui a pouco, porque você já deve saber, quando a gente coloca sal na água, ela demora mais a ferver. Então a gente espera ela começar a levantar a fervura para colocar sal. E eu vou começar a preparar o que é, entre aspas, o molho. Então o molho a gente vai começar com manteiga. Eu vou preparar aqui, deixa eu acender meu fogo. O molho, eu vou fazer a receita completa do molho, mas eu fiz, deixa eu te contar que eu fiz 4 ovos de massa e sobrou metade do recheio. Então daria para ter feito aproximadamente 8 ovos de massa. Deixa eu abaixar o fogo enquanto eu converso com você aqui. Daria para ter feito aproximadamente 8 ovos de massa para essa quantidade de recheio. Aproximadamente, para você ter um cálculo aí. Metade dessa receita é possível comer, vamos dizer, umas 6 pessoas, tá? Então a receita completa, ela serve umas 10 a 12 pessoas. A receita que eu tô te passando, ela vai servir de 10 a 12 pessoas, com 8 ovos de massa, mais a receita do recheio. Eu fiz 4 ovos de massa, deu metade do recheio, então se você pensar 8 ovos no total, daria o recheio todo, que é a receita que eu te dei de recheio, e isso serviria de 10 a 12 pessoas, tá bom? Como eu tô fazendo o molho para receita completa, então é isso. Ó, 200 gramas de manteiga, é um pacote de manteiga. Eu tô usando aqui manteiga sem sal, mas eu vou colocar sal nessa manteiga, tá? E não se assuste, é isso mesmo, porque esse molho basicamente ele é manteiga, cebola e canela. Eu tenho aqui do lado já picadas 4 cebolas. Elas estão picadas ao meio e depois em anéis. Então descasca a cebola, corta ela ao meio e depois, ó, não muito fina, tá vendo? Ó, deixa eu trazer aqui para você ter ideia da espessura dos anéis aqui da cebola, ó, tá? Então, não muito fina, ó, são rodelas, semi-rodelas, né? Meia lua, que a gente diz, não muito fina, tá bom? Vai tudo aqui para panela e a gente vai deixar, tenho 4 cebolas de médias para grande, tá? 4 cebolas de média para grande. E elas vão aqui para a panela, junto com 200 gramas de manteiga. Vou dar uma mexidinha aqui. Toda vez que cebola vai para o fogo, a gente adiciona sal, porque o sal ajuda a cebola a murchar, a desidratar, tá? Então aqui vai o sal. Então eu vou colocar, olha, o equivalente a, vamos pensar aqui, um pouco menos do que uma colher de sopa, tá? Para essa quantidade toda de cebola. Lembrando que essa quantidade de molho que eu tô fazendo é para aquela quantidade total de recheio que a gente te passou a receita. E aquela quantidade total de recheio é para aproximadamente 8 ovos de massa, tá bom? E isso vai servir aproximadamente 10 a 12 pessoas, ok? Ó, vou deixar essa cebola dando uma murchadinha aqui. Vou acrescentar nesta cebola, ó, tô pondo 1 colher de chá de canela em pó. Esse molho, gente, é muito diferente. É o que eu falei para vocês no começo do vídeo. Eu nunca vi servir tortelli de zucca, tortelli de abóbora, desta forma. Olha, tá me dando água na boca aqui. Ó, coloquei 1 colher de chá e vou colocar mais uma, tá? Cozinha, gente, é isso. Você vai olhando e você vai tendo uma noção. A gente vai colocando aos poucos e vai dosando. Se precisa um pouco mais, se precisa um pouco menos. Às vezes você tem uma cebola que tem um pouco mais de água e aí ela vai soltar mais água aqui na manteiga. Às vezes você tem uma cebola que é um pouco mais seca. E é assim que a cozinha funciona. A gente tem as receitas como uma referência, mas não é uma ciência exata, sabe? A cozinha a gente vai provando, vai testando. Olha, ela tem que ficar nessa cor meio marronzinha aqui, ó.
da canela, tá? Vou deixar essa cebola se passar aqui um pouquinho, para ela ir murchando. O fogo tá ligeiramente alto, de médio para alto. Vou só esperar a água ferver. Assim que a água ferver, eu vou colocar sal e a gente vai cozinhar os tortelles e montar a nossa travessa. Já volto já com a cebola mais murchadinha e a água já fervendo. Olha, passei a cebola para o fogo de trás, porque o meu fogo de trás é um pouquinho mais fraco. Então, ó, a cebola já tá no ponto. É só essa murchadinha que ela deu, tá vendo? Não é para ela dourar e nem murchar por completo, porque isso aqui ainda vai no forno. Então, eu vou desligar o fogo aqui da cebola. Ela vai ficar quietinha aí esperando. Eu já estou com a água fervente aqui. Vou colocar o sal, ó lá. Para essa panela, eu uso aproximadamente, ó, umas 3 colheres. Viu quando a gente coloca o sal, ela dá uma parada de ferver. Umas 3 colheres de sopa de sal. A água do macarrão tem que ser bem salgadinha, tá bom? Bom, e agora é a hora da verdade. A gente vai começar a colocar os tortelles aqui para cozinhar. Eu já tô com o meu forno ligado, já está pré-aquecendo. O forno tem que estar bem quente, porque a gente vai cobrir no refratário com o molho, com parmesão e levar no forno. Então agora eu vou começar, a água tem que estar fervendo, que é para movimentar o macarrão aí dentro, para ele não grudar. Então vou começar a colocar os tortelles lá para dentro da panela e ó, é o que eu te falei, tá vendo? O fubá, ele já vai saindo, ó, à medida que você chacoalha aqui, ele já vai saindo e o que for para a panela já sai na própria água, tá bom? Então o fubá, ele não endurece a massa, porque não é a farinha de trigo. É claro que quando a gente coloca a massa, ela começa, a água para um pouco de ferver, porque a massa está em temperatura ambiente. Gente, olha que coisa linda. Quanto tortelli. Olha, deixa eu te mostrar aqui. Eu vou colocar mais alguns aqui e esperar a água voltar a ferver. E aí eu te mostro a hora de tirar. Olha, dá uma olhada aqui então. Eles vão subindo mais ou menos como nhoque. Eles cozinharam aproximadamente uns 5 minutinhos, tá? Porque, é como eu te disse, a massa fresca, ela cozinha muito rápido. Ó, viu como eles não estouram? Normalmente, um ou outro vai estourar, é comum, é normal, algum vai dar uma rachadinha, mas a maioria fica lindo, ó. E aí, conforme ele sobe, você deixa ele dar uma dançada aqui na água, vai tirando e nós vamos passar por um refratário. Olha que lindos que eles ficam. Tá vendo? Então é o que eu te falei, esse recheio, agora ele deu uma encorpada, porque ele tem ovo dentro, ele cozinhou, a massa tá bem cozida. Gente, eu vou fazendo a receita e vai me dando água na boca. Não precisa, já falei isso no vídeo do macarrão que a gente fez anterior a esse, né? Que eu fiz a massa com manteiga, sálvia e parmesão. Não precisa colocar azeite, óleo na água de cozimento do macarrão, tá? Pelo amor de Deus, não faça isso, porque o que acontece? O molho não vai aderir ao macarrão. E o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou cobrir com a cebola. Deixa eu trazer essa cebola pra cá. Ela tá quente da cebola, que a gente acabou de desligar. Mas ó, a gente traz essa cebola aqui por cima desses tortéis. Deixo ele, dou uma mexidinha aqui, ó, para eles se envolverem na cebola. Essa cebola tá bem untuosa da manteiga, então isso aqui já vai fazer com que eles não se grudem. Vou pôr mais um pouquinho de cebola aqui por cima. Deixa eu ver se eu tenho mais algum aqui. Ó, temos mais um perdido aqui. Eu vou colocar os outros para cozinhar. Vou montar mais um refratário e já volto para te mostrar como a gente leva isso pro forno. Olha, terminei de cozinhar, lembrando que aqui tem metade do recheio feito com 4 ovos de massa e metade do molho, da receita do molho que eu te passei. Agora, o que eu vou fazer? Ó, coloquei no refratário, eu vou colocar um parmesão ralado aqui por cima, ó.
Gente, se vocês pudessem sentir, é pena que o vídeo não tem ainda o cheirinho. Se vocês pudessem sentir o perfume, o aroma que está nesta cozinha de especiarias, vocês com certeza fariam essa receita correndo. Agora, se você tem algum problema com canela, se você tem problema com cebola, eu sei que tem muita gente que não gosta da textura da cebola, aí você pode fazer manteiga, sálvia e parmesão. Faz da mesma forma que a gente fez no vídeo passado. Eu sou um pouco exagerado para queijo ralado, tá, gente? Olha, aqui é a gosto, é à vontade, é isso. Aí você pode fazer, como eu estava te falando, como a gente fez no vídeo passado, que eu te ensinei a saltear a massa com manteiga, sálvia e parmesão. E aí você faz a mesma coisa. Passa a massa pela manteiga e sálvia, coloca no refratário, cobre de parmesão e leva para o forno. Meu forno tá na temperatura máxima, tá com o grill ligado em cima. Se o seu forno não tem grill, você deixa ele na temperatura máxima, porque agora a massa tá cozida, a cebola já tá cozida, é só realmente para dar uma gratinada nesse parmesão. Então ele vai entrar muito rápido, não pode ficar muito tempo lá, porque senão a massa vira um biscoito, e não é essa a ideia. A gente quer uma massa macia com a casquinha do parmesão por cima. Então, ó, eu vou levar lá pro forno para gratinar. A gente tem bastante manteiga nesse molho, e daqui a pouco, a hora que eu tirar do forno, é coisa muito rápida, eu te mostro o resultado e a gente vai provar junto. A minha visita tá chegando e aí eu vou servir esse jantar especial para minha visita. Olha, ficou coisa de 10 minutinhos no forno e já tá quase na hora da gente tirar. A hora que a gente vê o queijo começando a fazer aquela borbulha em cima, é a hora exata da gente tirar. Deixa eu já pegar as minhas luvas aqui, porque tá super quente. Eu queria te contar ainda que o tortelli é um prato de Mantova, na região da Lombardia, que fica bem no norte da Itália. Agora, eu, para dizer a verdade, como te disse, nunca vi ninguém servir com a cebola e a canela. Eu aprendi isso com uma família, a família Donini, de quem eu tenho muito apreço. Aprendi com a dona Ninfa Donini, uma pessoa muito, muito querida, muito cara para mim. Ela já não está entre nós. Eu tenho certeza que ela tá de algum lugar vendo essa receita sendo passada para vocês, e ela deve estar muito feliz de estar vendo a receita que ela me passou um dia sendo trazida para vocês como conteúdo aqui no YouTube. Gente, é isso. Olha que prato lindo. Esse prato tem memória afetiva para mim, como eu acabei de contar para vocês. E eu acho que, independente de qualquer comemoração religiosa, é uma receita super refinada. É um prato delicioso. Eu vou agora servir aqui. Eu tô o tempo todo salivando muito, porque é um prato que eu aprecio demais. É um prato que ele tem um sabor que, ao mesmo tempo que é delicado, ele tem um sabor marcante, um sabor, como eu posso te dizer, que é só dele, não tem outro igual. Ele é muito diferenciado. Claro que eu vou colocar mais um pouquinho de parmesão aqui por cima, porque, como eu falei para vocês, eu sou o rei do queijo ralado. Aê! E agora chegou a grande hora de provar essa delícia aqui, ó. Eu vou aqui com vocês pra gente... Será que tá pegando bem nessa câmera aqui e naquela câmera de lá? Olha aqui. Olha, gente, cozido perfeitinho. Vou chegar bem pertinho aqui. É que o branco às vezes estoura um pouquinho na câmera. Ó, vou chegar pertinho aqui dessa outra câmera aqui. Olha aqui. Tá super quente. Tô fazendo uma horinha, porque agora é a hora da verdade, mas isso aqui deve estar bem quente. Então tô fazendo uma hora para conseguir. É como eu te disse, ele tem um sabor muito peculiar. É diferente de tudo que você já tenha provado. É difícil de explicar. Ele tem o adocicado da abóbora, que não chega a ser doce. Ele tem aquelas notas
das amêndoas por conta do amaretto que a gente colocou. Ele traz a coisa das essências que vem com a canela, que vem com a noz moscada, o salgadinho mais intenso, quase que picante do queijo parmesão e a untuosidade da manteiga. Gente, é um prato delicioso. É como eu disse para vocês, independente de qualquer senso religioso, de qualquer comemoração, faça a receita. Se você fizer, me marque aí nas suas redes sociais, @Underdel, e eu vou repostar. Faça, fotografe, poste e eu vou repostar. Olha, eu fiz esse prato com muito carinho. É um prato que eu aprecio demais, muito afetivo, como eu te contei. Então, esse conteúdo aqui é um conteúdo feito, preparado e pensado com muito carinho para vocês que são os meus seguichiques. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado da receita. Não esquece de deixar o teu joinha, se inscreva no canal e ativa as notificações aí no sininho, que é para você receber sempre um aviso toda vez que a gente postar conteúdo novo por aqui. Esse que é o canal mais chique e mais elegante de todo o YouTube, eu tenho certeza. Comenta aí embaixo o que você achou da receita, não deixa de comentar, compartilha nas tuas redes sociais, compartilha com os teus amigos, ajuda no engajamento do vídeo e lembre-se que a gente tem o clube de membros. Você pode se tornar um membro Seguichique Premium, clicando lá no Seja Membro, na página do canal, você vai estar nos apoiando e além disso, você vai ter vantagens exclusivas, tá bom? Então é isso, gente. Curte, compartilha, comenta, se inscreva no canal, ativa o sininho. É hora de eu jantar, é hora de eu receber a minha visita. Independente de qualquer que seja a data, faça a receita, sejam felizes. Pratos gostosos como esse trazem memórias afetivas, nos lembram de pessoas queridas e nos confortam de um jeito muito especial. Por isso que eu quis trazer essa receita para vocês. No próximo vídeo, nós vamos ter mais uma receita de macarrão. Nós vamos fazer o capelete de carnes no brodo, que é o prato que eu costumo fazer no domingo de Páscoa, tá? Ah, o que eu não te contei antes, finalzinho do vídeo. Se você viu que ele é um prato vegetariano, ele não tem carne nenhuma, até por isso que eu te falei que eu costumo fazer na Sexta-feira Santa. Se você quiser torná-lo um prato vegano, você pode substituir o queijo ralado, o parmesão, por tofu defumado e você pode substituir a manteiga por algum óleo, seja um óleo de milho, de girassol, o óleo de gergelim, que tem um sabor um pouco mais intenso. Fica um prato bem gostoso, bem agradável e no lugar dos ovos você pode colocar o tofu amassadinho, tá bom? Tem massa também vegana que é feita de azeite, farinha e água e sal. Então dá uma pesquisada, dá para fazer a massa. Eu não falei isso no vídeo de massa lá, o vídeo passado, então dá para fazer a massa vegana, que é azeite, farinha, água e sal, não vai nada de origem animal, tá bom? É isso, curte, compartilha, se inscreve no canal, comenta, gente, valeu, um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau, fui, vou jantar e vou levar lá pra mesa.